Um dos principais desafios que os líderes nas organizações têm hoje em dia, especialmente aqueles que querem inovar, é como gerenciar para a inovação. Como é que eu posso gerir uma equipe que precisa inovar, sendo que a gente sabe que a inovação é inimiga da burocracia. Há um excelente artigo da Harvard Business Review que nos dá ótimas dicas sobre como gerenciar para a criatividade. E é sobre isso que nós vamos falar no episódio de hoje. Nós já falamos várias vezes o quão importante, eu não posso deixar de enfatizar, que é nós estarmos constantemente pensando em como inovar as nossas empresas para que a gente possa sobreviver num mundo tão complexo e cheio de mudanças como nós vivemos hoje em dia. Mas um dos principais desafios que temos é geralmente como gerenciar, como gerir uma equipe que precisa inovar. Uma coisa importante para você saber é que a burocracia é um dos principais inimigos da inovação. Se você parar para pensar naquelas empresas que são altamente inovadoras, que constroem coisas que são muito diferentes, elas têm certas coisas em comum. E uma das coisas que, se você parar para pensar, está sempre presente, é justamente a liberdade que as pessoas têm de criar, de tentar, porque para inovar a gente precisa tentar muito. No episódio passado eu falei sobre o modelo dia de inovação, em que na fase de descoberta a gente começava com 1000 ideias e lá na fase de escalar a gente só tinha uma única ideia. Então, para 1000 ideias a gente às vezes vai seguir, vai funcionar somente uma. A gente precisa ter essa liberdade de tentar, essa liberdade de falhar, essa liberdade de colocar as nossas ideias em prática, de tentar investir nelas, de tentar testar essas ideias e descobrir quais delas que vão dar certo ou não. Então, uma das características é você criar um ambiente em que as pessoas possam tentar, em que elas tenham oportunidade de tentar e que quando elas errarem, isso faça parte do processo, esteja tudo bem, porque para a gente conseguir inovar, a gente precisa errar muito. Então, se você está num ambiente que não aceita erros, as pessoas não vão conseguir inovar. Então, esse é um dos pontos importantes. Um outro ponto importante é que as pessoas tenham autonomia, que as pessoas tenham autonomia justamente para testar essas ideias, para colocar essas ideias em prática. Se é um ambiente em que as pessoas são microgerenciadas, que elas precisam reportar para o gestor o que elas estão fazendo a cada 5 minutos, elas não vão se sentir livres o suficiente para poder fazer esses testes, para poder tentar coisas novas, coisas diferentes e tentar descobrir algo que de fato possa ser inovador, possa fazer diferença na sua organização. Uma das coisas importantes é começar a envolver todas as pessoas da sua organização de alguma maneira nessas iniciativas de inovação. Então, em vez daquela ideia de que só o gerente, de que só o executivo, de que tem alguém pensando que tem que pensar em inovação, mas que as pessoas que estão mais na base da sua organização não podem contribuir com a inovação, é uma das mudanças de mindset que existe. É claro que existem negócios e negócios, contextos e contextos, mas, em regra geral, você precisa envolver mais pessoas e deixar de tentar pensar na inovação como algo que você, como gestor, tem que fazer. A inovação tem que ser uma atividade conjunta, uma atividade que você envolve a sua equipe, que você envolve mais pessoas para te ajudar, uma atividade colaborativa. Aí você vai me dizer, mas eu preciso gerenciar, eu preciso ter processos, eu preciso ter controles. Tudo bem, é verdade, mas a questão é que na hora de ter as ideias não é o momento certo para começar a colocar esses controles, para começar a colocar esses processos todos. Então, um produto, um serviço, ele vai ter fases diferentes. Na fase que você está criando, que você está tentando conceituar, que você está tentando surgir com uma ideia nova, com uma inovação, não é o momento de ter tantos controles assim. Depois que aquilo foi testado, que aquilo foi incubado, que ele vai para uma fase que realmente você vai trazer ele para o mercado e que aí vai começar a vender de fato e aquilo vai entrar em modo de manutenção, de comercialização, aí é um outro momento em que você tem que colocar muito mais controle. Mas no momento de gerar ideias, não é o momento de burocratizar, de criar muitos controles, de criar muitas barreiras, porque justamente vai inibir que as pessoas tenham essas boas ideias. É importante enfatizar essa cultura de experimentação, de que tá tudo bem experimentar, de que tá tudo bem falhar. É claro que o que a gente quer não é falhar, o que a gente quer é acertar, mas a gente sabe que para acertar a gente precisa tentar bastante, precisa tentar coisas diferentes. Então, criar uma cultura de experimentação é um outro ponto importante enfatizado no arquivo de Harvard para você conseguir criar um ambiente altamente inovador na sua empresa. Muitas vezes o reconhecimento para as boas ideias, para a inovação, pode ser mais importante ainda do que o reconhecimento financeiro, do que bônus, do que dinheiro, do que salário. Então, claro que dinheiro é muito importante, mas o reconhecimento, você criar formas de reconhecer as pessoas que contribuem com a inovação, as pessoas que têm boas ideias. Na 3M, eles têm um prêmio para a inovação. E é muito interessante porque eles dizem que é quase que um prêmio Nobel para eles internamente. Então, as pessoas querem participar disso, as pessoas querem esse reconhecimento, as pessoas querem conquistar esse título de inovador. Então, não é à toa que a 3M é uma das empresas mais inovadoras, que cria produtos todos os anos, que tem um portfólio enorme e que trouxe uma série de inovações para o mercado. É uma empresa que tem tempo para que as pessoas trabalhem em inovação, que todo mundo na empresa praticamente tem um percentual de tempo para trabalhar em projetos de inovação e por isso, com todo esse incentivo para inovar, o resultado é que a empresa acaba sendo inovadora. E a última dica importante é que você precisa criar algum tipo de mecanismo de
filtrar as ideias, porque, de fato, de milhares e milhares e milhares de ideias que nós vamos ter, apenas algumas delas realmente vale a pena perseguir, vale a pena investir, vale a pena tentar. E a gente precisa descobrir qual a melhor forma de a gente filtrar essas ideias, identificar quais dessas ideias de fato são oportunidades que a gente deve perseguir, que a gente deve investir. Então essas foram algumas dicas do artigo da Harvard Business Review, Creativity and the Role of the Leader, Criatividade e o Papel do Líder. Eu vou deixar a referência do artigo para você que quiser ler, quiser aprender mais. Eu espero que você tenha gostado desse bate-papo. Não esquece de deixar o seu comentário. Eu gostaria de saber o que você acha dessa conversa, o que você pensa sobre inovação, como um líder pode criar um ambiente propício para a inovação nas organizações, na sua empresa, o que você está fazendo na sua empresa, de repente, para promover a inovação que é diferente dessas ideias do artigo, dessas ideias que eu falei. Não esquece, então, de deixar o seu comentário, deixar o seu like no vídeo, de se inscrever no canal do YouTube. E se você está ouvindo o podcast pelo iTunes, não deixe de escrever a sua review também. Muito obrigado e até o próximo episódio.